E aí, gente, tudo beleza? Vamos para o nosso lab número 6. Vamos para a resolução dele aqui. Lembrando, se você não baixou os labs ainda, na descrição do vídeo tem um link para o meu GitHub, onde você pode fazer o download aí e tentar resolver. Labzinho de hoje, gente, muito parecido com o lab anterior, lab 5, tá? A mesma topologia, com serial link e a VLAN 60 aqui à nossa direita. Mas nos problemas a serem resolvidos a gente tem algo um pouco diferente. O enunciado ele é bem parecido no começo. Ele diz que a gente tem dois caminhos da VLAN Marketing RH para o data center. A gente tem duas rotas, né, possíveis, que é R2, R1, R3 ou R2 direto para R3 aqui. Então a gente tem esses dois caminhos para alcançar a VLAN 60. Até aí tudo normal. E ele fala de novo que André e Márcia estão tendo problema. Estão reclamando pelo fato de eles precisarem ainda baixar vários arquivos do servidor FTP, mas o download está bem lento. E logo que ele nos dá um motivo, né, que é o mesmo do laboratório passado, tá? O motivo é porque a gente está saindo via Serial Link, tá? Serial Link ele é um pouco mais lerdo, né, como a gente falou, né? Tecnologia legado, então um pouco mais lento aí o speed. Compensaria mais passar, tá? Fazer esse roteamento via Giga 01, tá? Ele fala isso pra gente aqui. Ele fala pra gente mudar esse comportamento para que tanto a ida quanto a volta do tráfego das VLANs 10 e 20 para a VLAN 60 passe por R1 e o serial link seja usado como backup. Mesma coisa que a gente fez no lab passado, só que aqui tem uma pequena diferença que no final de tudo ele fala para não excluir nem editar nenhuma das rotas estáticas criadas, ou seja, toda a manipulação que a gente vai fazer aqui vai ser via protocolo de roteamento, ok? Não vai ser via rota estática como a gente havia feito no lab passado. Então se eu estou abrindo o R2 aqui, se eu der um show IP route lá para a rede, tá? Estou aqui no R2 dando um show IP route para ver a rota que ele vai escolher lá para a VLAN 60, tá? Que é o IP aqui do servidor FTP, final 60.1. Tá? E você vê aqui que essa rota é conhecida via OSPF, não via OSPF. Distância administrativa que a gente já viu no lab passado de 65, de 110, perdão, a métrica de 65, que a gente não falou muito, né? A gente vai falar mais hoje, né? Obrigatoriamente a gente vai ter que falar um pouco mais hoje. Last update, tá? Fala aqui o IP de quem fez o update ali, que é a serial 010 do R3, tá? Com a interface dele lá sendo a serial 010. O IP aqui dele de novo, o router ID do R3 e a gente está saindo via serial 010, realmente confirmando aquilo que o enunciado está falando. A gente está saindo via serial 010, a gente quer mudar esse comportamento e sair via Giga 010. Tanto na ida, né? O R2 aqui tem que sair via Giga 010, quanto o R3. Beleza? E aqui é o seguinte, gente. E aqui entra um pouco de conhecimento de OSPF. Vou dar um show IP route aqui para vocês verem. E a gente tem nossa rota para a rede 60.0 via serial 010, até aí tudo normal, com custo de 65. Quem está fazendo o advertisement dessa rota aí, tá? Eu estou conhecendo essa rota via o próprio R3, ok? O R3, ó, ele está recebendo, o que está acontecendo aqui? O R3 ele está habilitado o SPF nele, ele está recebendo essa rota, ele está anunciando essa rota com um custo de 1, né? O custo do SPF, tá? Se vocês quiserem uma aula aí no meu canal aí só sobre o custo de SPF para saber como ele funciona melhor, você deixa aí no comentário que eu faço uma aula só sobre isso, tá? Que eu vou tentar encurtar o máximo possível para não ficar muito longa a nossa explicação aqui. Mas o que o R3 está fazendo aqui? Ele está fazendo advertisement dessa rota aqui, que é a 192.168.60.0, que é uma rota diretamente conectada aqui com custo de 1, que é o custo padrão da Gigabit, das interfaces Gigabit, tá? O R2 está recebendo esse prefixo com custo de 1. Só que o custo, tá? O cálculo da métrica do SPF, chamado de custo também, quando eu faço esse cálculo para interface serial,
O valor padrão não é mais 1, porque aqui a gente tem um bandwidth bem menor aqui. O custo padrão é 64 aqui, tá? E o que o R2 ele está fazendo no final das contas? Ele está somando esses dois valores aqui. E no final das contas, o nosso custo total para alcançar a rede 192.168.60.0 via Serial Link L65, exatamente como está mostrando aqui na nossa tabela de roteamento. O custo para alcançar não só a rede 60.0 como a rede 200.0, ele é 65, tá? Só que no SPF, quanto menor o custo, menor a métrica, melhor a rota. E o que era para estar acontecendo aqui, gente? Se a gente tivesse o SPF habilitado nesse camarada aqui também, o que aconteceria? O R3 ele também avisaria essa rota aqui por cima, tá? Com custo de 1, mesmo custo. O R1 receberia essa rota com custo de 1. E essa gigabit, por ser uma interface gigabit de internet, aqui também essa giga 001, né, do R1, o que ele faria? Ele faria um advertisement aqui para o R2 dessa mesma rota. Então o R2 ele receberia esse prefixo tanto de R1 quanto de R3, só que aqui no R1 ele receberia com custo de 2, tá? Por que custo de 2? O custo de 1, que R1 anunciou, que R3 anunciou essa rota para dentro pro R1, né, para dentro do SPF aqui. E o R1 somou mais 1, que é o custo também da giga 001 dele. Então o R2 ele recebeu aqui por cima a mesma rota com o custo mais baixo, com a métrica mais baixo. E ele vai adicionar também mais 1 nesse custo total aqui, que seria a giga 01 dele também. Então no final das contas eu teria um custo de 3 aqui por cima e um custo de 65 aqui por baixo. Beleza? E eu não preciso falar, né, que obviamente 3 é muito menor do que 65. Então o R2 para instalar na RIB, que é a nossa tabela de roteamento do R2, ele instalaria a rota via R1, tá? Saindo via giga 01. Ele instalaria a rota por esse caminho aqui por cima. Ele preferia utilizar esse caminho aqui por cima justamente por ter uma métrica melhor, tá? A métrica do SPF melhor, ele escolheria esse caminho aqui por cima e essa rota não apareceria, essa rota serial aqui não apareceria no nossa tabela de roteamento, a não ser que esse link aqui caísse, tá? Então ela ficaria naturalmente com uma rota ali backup. Só que você se pergunta agora, né? Então por que eu não estou vendo, tá, a rota saindo via giga 01, só estou vendo a rota via serial 00? Aqui a gente pode concluir muito simples, tá? Que eu não tenho neighborship com R1, ou R1 não tem neighborship com R3, ou os dois juntos, tá? Se eu dar um show IP SPF neighbor aqui, você vê que eu até tenho a neighborship eu tenho uma neighborship em full aqui, que provavelmente é o R3, só que você vê que eu tenho um router ID duplicado aqui. Eu não posso ter isso dentro do SPF, então a gente já diagnosticou um problema, tá? Esse aqui de baixo é o R3. Como é que eu sei que é o R3? A interface, ó, conectada. A minha interface aqui eu estou via serial 00, tá? O meu neighbor está via serial 00, aqui na perspectiva da R2, tá? Aqui eu tenho o IP lá do R3. Eu estou no state de full. O que significa isso? Eu estou recebendo as rotas desse cara. Então realmente aqui essa 160.0 está vindo do R3, então a gente sabe que esse camarada aqui é o nosso R3. Em cima eu tenho o R1, você vê que ele não passa do status de init, tá? Ele não consegue passar para o two-way, muito menos chegar no status de full e a gente receber essa rota do nosso R1, tá? Um dos problemas que a gente acabou de detectar aqui só olhando essa tabela é o router ID duplicado. A gente não pode ter isso dentro do SPF, tá? O SPF vai reclamar, então a gente tem que mudar isso aí. Na nossa topologia, o router ID aqui ele é equivalente ao número do roteador aqui. Então para o R1 eu teria 1.1.1.1, para o R2 2.2.2.2 e para o R3 3.3. Se eu der 3.3.3.3, né? Se eu der um show IP USPF aqui,
você vai ver aqui no R2 o meu router ID é o 2222. Então eu tenho que fazer essa edição lá no R3. O R1 ele tá com router ID certo, só que o R3 não. Então vamos no R3 e vamos entrar dentro do processo SPF e vamos editar esse router ID. Ó, ele fala pra gente dar um clear no processo aqui do clear IP o SPF process. Eu vou dar um yes. Eu vou reiniciar meu processo SPF aqui para essas mudanças surtirem efeito. Beleza? Se eu for agora na R2 e eu der o mesmo show IP o SPF neighbor, você vê que agora eu tenho um status aqui de full. Só que você vê que mesmo assim o nosso camarada R1 ali, ele não passa do init, tá? Ele não consegue passar do init. Então tem alguma coisa errada lá no R1, tá? Eu preciso fazer com que esse cara chegue a full state para que ele comece a fazer o advertisement dessa rota da VLAN 60, tá? E a gente escolha sair via Giga 01 justamente pelo custo dessa rota no SPF ser menor. Automaticamente a gente vai sair via Giga 01. A gente só tem que corrigir a neighborship aqui com R1 para fazer com que R1 ele faça o advertisement dessas rotas aí. Beleza? Eu vou dar um show run pipe section, o SPF. Vamos ver o que esse cara tem configurado. Tá, aqui priority 1, network point to point, tudo tranquilo. Aqui eu tenho o meu router já configurado e eu tenho meu network para as interfaces. Deixa eu ver que show. IP into brief. Ó, e aqui a gente já vê outro problema, tá? Esse network ele tá dando match na interface Giga 000. Então ele tá conseguindo ligar o processo SPF nessa interface, só que nessa não, tá? Por quê? O IP aqui tá 172.16.1.5, tá? E o nosso wildcard mask, se você lembra como funciona aí, aqui eu tenho 3 octetos sendo 000. Então ele vai dar match exatamente nesses 3 octetos aqui do meu endereço, tá? Então tem que obrigatoriamente começar com 72.16.0. Então ele não está dando match nessa interface aqui e ele não está ligando o processo SPF nessa interface aí. Se eu der um show IP o SPF int brief, tá? Você vê, ó, que eu só tenho ligado aqui na minha Giga 000, que é a interface ligada com R2, tá? Então por isso que no R2 lá a gente conseguia ver, né, a neighborship com R1 no status de init, tá? Se eu der um show IP SPF neighbor aqui no R1 eu já não consigo enxergar. No R2 lá a gente conseguia ver aqui, né, a neighborship no status de init. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos corrigir, a gente já detectou esse problema, né? Vamos corrigir o IP dessa interface. Por que corrigir o IP? Porque o IP aqui da Giga 01 de R3, tá? Ele está na rede 172.16.0 também, tá? Ele é 172.16.06. Então, era a intenção de quem configurou esse IP aqui de configurar 172.16.05, que seria o IP na mesma rede do nosso camarada R3 ali, tá? Então vou na Giga 001, vou dar um IP 172.16.0.5 com a máscara 252, que é a /30, que está configurada também na R3. Beleza? Tá ali a /30. Ok. Você já viu, ó, que apareceu já a mensagem para a neighborship com R3, tá? A gente conseguiu ir a full no R3. Se eu der um show IP SPF neighbor, você vê que com o R3 eu tô fazendo eu tô conseguindo convergir meu SPF ali e chegar até o full state. Só que por algum motivo no R2 lá eu não tô conseguindo isso. Eu tenho o SPF habilitado aqui na minha Giga 00, tá? Ele tá habilitando, como a gente viu ali, ó. Se eu der um de novo. Opa. É o ruim
O ruim dos roteadores Cisco é isso aqui, essa resolução de nome que irrita aqui. Se eu der um show IP USPF int brief, ó, você vê que eu tenho agora ligado nas duas interfaces, só que por algum motivo só na interface conectada com o R3 ali eu estou conseguindo chegar no full aí. Não estou conseguindo chegar no full com o R2. O que a gente pode fazer? A gente pode analisar, vamos ver o que tem nessa interface Giga 00, diferente da Giga 01. Eu tenho um meio P, Network Point to Point, Priority 1, até que está tudo configurado igual, Duplex alto, Speed alto, só que aqui na Giga 00 eu tenho uma lista de acesso configurada no inbound aqui, tá? Vamos ver que lista é essa. É de número com ID de 1. Essa bem aqui. Ó, você vê o seguinte, ó. Ela tá com permit em todos os endereços das VLANs 1020 e a VLAN de gerência ali do nosso lado esquerdo da topologia, tá? Então ele está permitindo essa interface aqui de R1 Giga 00, está permitindo o IP desses camaradas aqui como source, né? E da minha VLAN de gerência também. Até aí nada de anormal. Só que aí que entra o nosso raciocínio crítico, né, de como as access lists funcionam. Você está vendo aqui embaixo que eu tenho um deny e está dando match, tá? Eu tenho 189 recorrências, tá? Desse deny aqui. Então tem algum tráfego que está caindo nesse deny aqui toda hora. E é justamente o nosso tráfego do SPF, tá, gente? Porque ele não vai cair em nenhuma dessas linhas da nossa lista de acesso e, portanto, ele vai cair no deny, tá? E por isso nossa convergência do SPF não vai funcionar. Ele vai dropar aquele pacotinho do SPF aqui, justamente porque a gente não tem uma permissão nessa nossa lista de acesso. E por que isso? Porque o source do SPF ele vem com a interface, né? Com o IP da interface aqui. Então o R2, quando ele manda um pacotinho para formar adjacência com o R1 aqui no SPF, ele manda para Giga 000 do R1, ele vai mandar com o source da Giga 01 dele, tá? E o destination vai ser do multicast 224005, ok? Então a gente vê, tá, o motivo pelo qual o nosso SPF não está convergindo. A gente poderia, tá, adicionar uma lista aqui, uma nova linha nessa lista de acesso, apenas permitindo o source ali do R2, tá, o source da Giga 01 do R2 também, para ele permitir esse tráfego do SPF, mas só vou entrar na interface Giga 000, eu vou dar um no IP Access Group 1 Inbound. Eu vou tirar essa lista de acesso, tá, do inbound, e você vê que a minha adjacência com o R2 ela voltou. Já que ela voltou, o que a gente espera agora? A gente espera agora o R1, tá? Como eu tenho uma neighborship com o R2, o R1 agora está fazendo um advertisement dessa rota para o R2 aqui por cima. Então o R2 está recebendo também aqui por cima. Então, como a gente viu, tá? É para o R2 aqui selecionar o caminho de cima por ter uma métrica no SPF mais baixa. Tá? Isso que a gente espera ao olhar nossa tabela de roteamento. Então, se eu der um show IP, show IP routes o SPF, você vê que eu ainda estou saindo via serial 010, tá? Vamos ver se a gente está recebendo esse prefixo do R1. Der um show IP SPF, show IP SPF, deixa eu dar uma olhada aqui. Neighbor, database, vamos olhar o router. Vamos ver do 1111, que é o router ID do R1 aqui, se eu estou recebendo esse prefixo, ó, e aqui eu tô, ele mostra que eu estou recebendo, tá, esse nosso prefixo aqui. Vamos dar uma olhada aqui melhor, tá, aqui é do R2,
Aqui é o meu próprio, né? R3 e R1 eu estou recebendo também. Estou recebendo lá de R3. Vamos ver se ele... Aqui me parece que está tudo normal, gente. Ele está saindo... Você vê que o custo, né? Não tinha reparado aqui, mas o custo... Você vê que o custo ele já mudou. Só que por algum motivo eu tô saindo ainda, tá mostrando via serial 010. Era para ele estar saindo via giga 01. Vamos dar um clear aqui rapidinho. Clear IP OSPF process. Dá um yes aqui. Show IP route. Bom, provavelmente algum bug aqui, gente, do nosso laboratório, tá? Ele tá mostrando tanto a métrica que tá mostrando errada, tá? Porque era para ter uma métrica de 3 aqui. E ele também tá mostrando aqui pra gente a Outgo interface errada aqui, que era para estar saindo via giga 01, tá? Tanto é que se eu desligar aqui, ó, vou desligar a giga 01. Você vai ver que eu vou ter uma convergência dessa rota, tá? Ó, o custo ele voltou para ser 65, saindo via serial 010, que agora a informação está correta, tá? Porque essa interface aqui ela desligou, não tem como mais sair. O R2 ele vai remover aquele prefixo da database dele e vai ter só o caminho via serial. E ele está adicionando aqui na nossa tabela de roteamento via serial, tá? Via 172.16.0.10, que é o IP lá da serial do R3. E agora se eu der deixa eu dar um no shut aqui, você vai ver que o custo vai voltar a ser de 2. Se eu esperar atualizar aqui, nosso SPF subiu. Vou esperar ele receber e atualizar. Agora sim, nossa formação está atualizada, gente. Ó, aqui eu tenho uma métrica de 3, beleza? Tava 2, né? Tava incorreto aqui a informação, porque eu tenho o custo dessa interface de gigabit, dessa aqui, e R2 ele vai somar com a giga 01 dele também, na hora de fazer esse cálculo, tá? Saindo via 172.16.0.1, que é a gigabit 000 lá do R1, tá? E saindo via a Outgo interface aqui dessa rota, é a giga 01 do R2. Resolvemos o problema, tá? E conseguimos aí fazer o que o enunciado pediu, né? Não mexemos em nenhuma rota estática, tá? Criada. Eu tinha rota estática criada nesses roteadores, mas a gente não precisou mexer, só foi mexer dentro do SPF. Naturalmente ele escolheria o caminho indo por cima aqui, justamente por a métrica ser mais baixa. Bastava a gente consertar a nossa neighborship ali com R1, tá? Que o SPF naturalmente ele daria conta de escolher o caminho aqui e deixar o link, o serial link como backup, beleza? Então o lab de hoje era isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí, gente. Grande abraço e vamos para a próxima.